Fique em pé por um instante. Se prepara aí para receber mais uma arma do Senhor, porque Tadel é dia de treinamento, né? Então se prepara aí para colocar mais uma espada na sua aljava. Mais uma flecha, né? É na sua aljava, uma espada na sua bainha. Se prepare. Amém? Senhor, nós estamos diante do Senhor e nós queremos clamar ao Senhor. Usa as nossas vidas. Usa a nossa existência, Senhor. Senhor, aproveite, Senhor, do coração que nós temos para te servir, da nossa força, do que o Senhor tem nos dado, porque nós queremos servir ao Senhor, nós queremos trabalhar para o teu reino. Senhor, então que nesta noite o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o seu Espírito possa falar conosco, Senhor, e que venha sobre nós uma revelação a mais, que venha sobre nós uma capacitação a mais. Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja, Senhor, porque eu não tenho poder para convencê-los, mas o Senhor tem, porque o Senhor me convence. A cada palavra sua, Senhor, a cada ensinamento seu, eu sou quebrantada e convencida por ti. Então eu quero clamar ao Senhor que nesta noite eu seja canal de bênção, Senhor, e eu possa, Senhor, transferir para a vida da tua igreja as tuas palavras, o teu ensinamento, Senhor, o teu querer, porque é um privilégio, Senhor, os nossos olhos estarem abertos para as maravilhas da tua palavra. É um privilégio, Senhor, os nossos ouvidos estarem abertos, Senhor, para o teu ensinamento do reino espiritual, porque nós somos homens e mulheres espirituais. Ativa, Senhor, os teus servos. Levante-nos, Senhor, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que nosso coração esteja, Senhor, dobrado diante de ti, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua instrução, Senhor. Nós te louvamos. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de João. Aleluia. João, capítulo 15, verso 16. João 15, verso 16. Diz assim a maravilhosa palavra do Senhor. Essa joia, esse presente. Uma joia. Então, João 15, verso 16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém, queridos? Pode sentar. O Senhor começa a palavra dele, né? Começa o versículo nos enchendo, né? Ele fala: olha, não foi você que me escolheu, né? Eu que escolhi você. Eu que estava de olho em você. Eu que sei da tua capacidade. Eu que sei do que você é capaz. Eu que sei do que pode haver na sua vida através de mim, o Senhor diz. Não foi você que me escolheu. Parece, não é, queridos? Parece que fomos nós que escolhemos o Senhor. Mas ele diz que foi ele que nos escolheu. Então ele diz: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e designei. Ele escolheu e deu uma finalidade, queridos. E designei para que vades e dei fruto, e o seu fruto permaneça. Então hoje, o tema do nosso Tadel de hoje é o fruto que permanece. Amém? Esses dias eu tenho falado com o Senhor a respeito disso, tenho perguntado algumas coisas ao Senhor, porque algumas situações têm me inquietado, né?
Nós, como pastores, às vezes nós olhamos algumas situações, olhamos algumas vidas, e eu tenho falado para o Senhor, Senhor, os nossos frutos têm permanecido? As pessoas que têm se achegado diante do Senhor, que têm recebido a luz do Evangelho, que têm pisado na nossa igreja, que têm pisado nas nossas casas de milagres. As nossas casas são casas de milagres, amém, queridos? Não é só um nome, amém? Você crê nisso? Não é só um nome, não é só uma nomenclatura. As nossas casas são casas de milagres. E eu tenho falado, Senhor, essas pessoas que têm pisado nas nossas casas e têm pisado nas casas, na nossa igreja, eles têm sido fruto que permanece? Será que nós temos visto pessoas se convertendo, né, profundamente, como nós víamos antigamente? Queria que você pensasse, eu tenho pensado isso esses dias. Porque eu me lembro, né, e quando o pastor Marinho pregou no domingo, né, eu falei, quando o senhor quer falar, o senhor quer mesmo, né? O senhor começa a mover em todo mundo, começa a sacudir todo mundo. E eu falei, Senhor, mas nós temos visto isso, né? Pessoas assim, apaixonadas. Você tem visto isso, queridos? Na sua casa de milagres, aquelas pessoas que chegam na casa de milagres, que acabaram de ter contato com o Evangelho, como elas estão? Elas estão como pregou o pastor Marinho aqui no Primeiro Amor? Elas estão assim? Você vê aquela paixão na vida das pessoas? Você se lembra de quando você se converteu? Você era apaixonado? O que é que você fazia que naturalmente você não faria se você não estivesse apaixonado? Eu vou falar de mim, né? Eu ia na igreja todos os dias. Só que eu morava na Vila Mariana, a minha igreja era em Santo André, e eu queria ir na igreja todos os dias. Mas como eu ia na igreja todos os dias? Então, 2 dias eu tinha carona, porque naquela época eu ainda não tinha um carro. Então, 2 dias eu tinha carona. Mas e os outros dias? Aí eu saía caçando igreja. E daí eu ia na igreja todos os dias. E eu ouvia por dia, mais ou menos, umas 4 ou 5 pregações. Fora a igreja que eu ia à noite. E eu ouvia louvores. E eu me trancava no quarto e eu ficava lá. E era engraçado, porque a gente viu o poder de Deus. Porque meu quarto não era tão grande, eu ficava cheia do poder e não batia em móvel nenhum, gente. Eu rodopiava naquele quarto, mas eu não batia em móvel nenhum. E eu tenho observado algumas vidas, né? Nas casas de milagres, na nossa casa de milagres, em outras casas de milagres, e eu tenho pensado, Senhor, essas pessoas serão frutos que vão permanecer? Queridos, quantas pessoas passaram pela sua casa de milagres e não permaneceram? Quantas pessoas que você olhou e você pensou, essa pessoa vai dar caldo? A gente não pensa assim, a gente que é líder? A gente pensa assim, não pensa? A gente olha, vê uma pessoa empolgadinha, e daí a gente fala, essa pessoa vai dar caldo. Mas daqui a pouco, parece que aquele caldo começa a ficar mais fininho, e daí a gente não vê a pessoa naquela empolgação toda, e parece que ela vai sair pelas nossas mãos, ela vai escorrer pelos nossos dedos. E eu tenho perguntado ao Senhor, Senhor, o que é que faz um fruto permanecer? Porque o Senhor diz que é para nós irmos, darmos fruto, quer dizer, nós vamos ganhar vidas, e essas vidas precisam permanecer. Nós temos feito o que o Senhor nos designou para fazer? Ele disse, queridos, que Ele nos escolheu e nos designou para fazer isso. Ele chamou Gabriel e disse, Gabriel, eu estou escolhendo você.
Eu vou tirar você do império das trevas. Eu vou tirar você deste mundo. Eu vou trazer para o meu reino. Mas eu tenho uma função para você. Eu quero que você vá. Que você dê fruto. E o seu fruto permaneça. Tem acontecido isso nas nossas vidas? E eu falei assim, Senhor, eu acho que não tem acontecido muito não nas nossas vidas isso. Não sei na sua, queridos, mas na minha vida eu gostaria que acontecesse mais. Eu gostaria que acontecesse mais. E eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, o que fazer para o fruto permanecer? Me ensina, Senhor. O porquê que os frutos não têm permanecido? O que é que tem faltado? Tem faltado algo na igreja? Tem faltado algo nas casas de milagres? Tem faltado algo na minha vida? Me fala, Senhor. O que é que tem faltado para que os frutos permaneçam? O que é preciso fazer? O que é preciso? O que é necessário para que o fruto permaneça? E o Senhor respondeu. Amém? Então eu queria que você fosse em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. E não é um privilégio isso, queridos? Não é um privilégio nós perguntarmos e o Senhor responder? Não é. Eu falei para o Senhor hoje, antes de vir para cá. Eu falei, Senhor, quem sou eu, né? Para subir no altar do Senhor e pregar a sua palavra. Eu sou uma mulher de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou eu? Mas então a palavra do Senhor se cumpre, porque ele diz que clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós voltamos o nosso coração ao Senhor e nós perguntamos de verdade, queridos. Olha, quero dizer para você, se você quer saber algo do Senhor, meu brinco está caindo, vocês estão percebendo, né? Que é discreto e pequeno e leve, aí ele está caindo. Queridos, você quer saber algo? Se você realmente quiser saber algo do Senhor, Ele vai responder. Pode perguntar que Ele vai responder, porque é promessa dEle. Ele diz, clame a mim, e eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, coisa que nem passa pela sua cabeça, coisa que você nem compreende. Então, Apocalipse, capítulo 2, nós lemos, né? Pastor leu um pouquinho esse texto no domingo. Apocalipse, capítulo 2, diz assim, verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí o Senhor falando, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o seu lugar do teu candeeiro, se não te arrependeres. Amém? Texto maravilhoso, mas eu vou falar só do que cabe nessa noite. Queridos, a palavra do Senhor começa a falar da vida, né? Da igreja de Éfeso, começa a falar, e daí ele diz, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras. E o Senhor me disse, sabe por que os frutos não permanecem?
porque muitos nem viveram o primeiro amor. Você entende, queridos? A palavra do Senhor diz que Éfeso viveu o primeiro amor, fez muitas obras, fez muitas coisas, repudiou muito mal. Houve um momento que ela caiu, e essa queda dela foi ter deixado o primeiro amor. E o Senhor fala, olha, volta às primeiras obras. Mas as primeiras obras não eram essas do versículo 2 e 3. Não eram essas. Porque ele está dizendo que essas permaneciam. Eram obras de quem tem o primeiro amor. O pastor falou aqui domingo da paixão. Esse é o primeiro amor. Então, eu fiquei meditando, para que serve, queridos, a paixão? A paixão vai ser o alicerce do seu relacionamento. Não é verdade? Porque na paixão, você fica, você fica bobo, você faz coisas que você não faria normalmente. Você fica... Onde é o monte? Eu vou. Ah, mas eu vou. Mas está chovendo, não tem problema. Eu vou de galocha, mas eu vou. No primeiro amor, a gente vai. No primeiro amor, a gente precisa ler a Bíblia todos os dias. Não é? A gente precisa, porque é algo que nós não conhecíamos e agora a gente precisa conhecer. Então a gente quer ler. A gente precisa orar todos os dias, porque a gente tem que ter relacionamento com quem nós não tínhamos. Nos apresentaram alguém maravilhoso. Às vezes, queridos, quando Deus chega na tua vida, Ele chega como um pai que você nunca teve. Às vezes, Ele chega como um marido que às vezes você tem dentro de casa, mas é como se não tivesse. Sabe? Mulher de marido, viúva de marido vivo. Tem mulher que vive assim. Às vezes, Deus se apresenta para você como aquele que cura, como aquele que te tira da miséria. Por isso que lá, quando Moisés falou, Senhor, mas se o povo de Israel perguntarem, quem é que está dizendo para eu falar essas coisas? Eu vou dizer que o seu nome é qual? Eu vou falar o quê? E daí o Senhor disse, diz que eu sou o grande eu sou. O que você quer que eu seja na sua vida? Eu sou o que você precisa que eu seja nesse momento. Pai, amigo, né? De Abraão ele era amigo, não é? Amigo, Salvador, o que é? Então, quando nós conhecemos ao Senhor, nós ficamos não é tentados, nós ficamos, também não é agitados, eufóricos. Nós ficamos eufóricos para conhecer mais esse Deus. Não é assim, queridos? Não foi assim com você? Não foi assim com você? Aquele desejo de conhecer mais, de saber mais, de ficar mais perto, de ir no culto todos os dias, de ouvir pregações 5 vezes por dia. Eu não queria saber de CBN, que eu ouvia muito CBN, eu não queria saber, eu queria ouvir as pregações. Eram as fitinhas ainda, sabe aquelas fitinhas? Era cassete que chamava? E eu tinha várias. A Diva está de prova que eu tinha várias. A Diva está aí? A Diva está de prova que eu tinha várias. Sabe, queridos, então, o que nos sustenta na vida cristã é o primeiro amor. Porque no primeiro amor, o primeiro amor vai fazer alicerce para tudo aquilo que a gente vai viver lá na frente. A vida cristã são só rosas? São? Não são. Não parece um casamento? Fala. Não parece? Por que você se casa? Porque você está apaixonado. Será que se você soubesse de algumas coisas que você vai passar no seu casamento, será que você teria casado? Será?
Será que você não ia... Mas a paixão é necessária para isso. Para te dar desejo para viver aquilo. Porque você conhece o melhor da pessoa, né? Porque o pior a gente conhece depois, né? O povo. Mas é verdade, queridos. Todo mundo, né? Nós somos seres humanos, é todo mundo igual, né? Mas não é? Então, hoje, muitas pessoas que têm se convertido, elas não têm vivido o primeiro amor. Elas não têm tido essa experiência de paixão. Como que o Senhor vai falar para elas em algum momento que elas deixaram o primeiro amor se elas nem viveram o primeiro amor? E quando o Senhor me falou isso, eu falei, é verdade, Senhor. É verdade. Eu queria que você pensasse aí, queridos, você tem visto pessoas apaixonadas assim? Que se converte, nossa, e eu faço isso. Eu vejo algumas pessoas, né? Eu não queria falar nomes não, para a pessoa, para os outros não acharem que a gente está fazendo desfeita. Mas nós temos alguns jovens na igreja que se convertem, eu posso ver isso. Apaixonados. Mas são tão poucas pessoas, queridos, são tão poucas. Então, eles precisam viver o primeiro amor. Para que esse fruto permaneça, eles precisam viver o primeiro amor. Seja os frutos que nós ganhamos, seja os frutos que apareceram lá na Casa de Milagres e estão lá dando sopa. Não é? Porque a palavra do Senhor diz que um planta, outro rega, outro colhe. Não é assim? Às vezes você vai investir na vida de alguém, não é só na vida de alguém que você ganhou. Às vezes o outro irmão da célula ganhou, mas chegou lá. A pessoa se identificou com você. Então, para o fruto permanecer, é necessário viver o primeiro amor. Amém? Repita comigo. Para o fruto permanecer, é necessário viver o primeiro amor. Amém. Agora, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Em Lucas, é o último texto que nós vamos ler. Lucas, capítulo 13, verso 6. Verso 6, é isso? Ai, que eu estou em João. Lucas 13, 6, diz assim. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Indo procurar nela fruto, não a achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, o viticultor, respondeu, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Não vou entrar nos detalhes desse texto, mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. O Senhor tinha uma vinha, e ele foi lá e tinha uma figueira, e ele foi buscar um fruto, e aquela figueira não tinha fruto. Ela tinha cara de figueira, ela tinha folha de figueira, ela tinha cheiro de figueira, tinha cor de figueira, mas ela não tinha fruto. Adianta, queridos, nós enchermos a igreja do Senhor de pessoas, ou a igreja ou as casas de milagres, de pessoas
que tem cheiro de crente, cor de crente, aparência de crente, palavreado de crente, mas não é crente. Não tem o fruto do Espírito. Então aquele senhor falou para o viticultor. Quem era o viticultor? Aquele que cuidava do lugar. Aquele que cuidava das uvas, que cuidava da figueira, aquele que era responsável. Então o senhor, aquele senhor, chegou para o viticultor e falou: escuta, mas faz 3 anos, nunca tem fruto? O que ela está fazendo aqui? Ela serve para quê? Porque a palavra diz, queridos, que nós somos o sal da terra, amém? Só que se nós não salgarmos, nós servimos para quê? Para ser pisoteado pelos homens? É assim que a palavra do Senhor diz. Então aquele senhor chega e fala para o viticultor: mas faz 3 anos ela não tem fruto. E aí o viticultor diz: Senhor, espera um pouquinho. Me dá mais uma chance. Deixa eu cavar em volta dela. Eu vou cavar e eu vou colocar esterco. E eu creio que ela vai dar fruto. Depois, se ela não der, mas eu quero tentar mais um pouco. Então, o que eu queria falar para você, queridos, nessa noite? Nós somos os viticultores das pessoas que recebem a Jesus e estão na igreja. Nós somos os viticultores das pessoas que chegam nas nossas casas de milagres. Nós precisamos cavar em volta delas e encher de esterco para que elas deem frutos. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos levá-las ao primeiro amor. Essa função é nossa. Você sabe aquilo que nós já falamos várias vezes? Às vezes, queridos, parece uma historinha de criança, mas nós agimos assim. Todos nós agimos assim. Eu não estou me excluindo disso. Todos nós geramos um bebê, ganhamos o bebê. Quando o bebê nasce, nós levamos na cozinha e falamos: ali tem a geladeira, o seu leite está lá, para o bebê. Tá? Recém-nascido. Ali tem os utensílios de cozinha, você prepara, ali tem a farinhazinha lá para fazer o mingau, você se alimenta. Você troca a sua fralda, você toma o seu banho. Alguém faz isso naturalmente? Ninguém. Porque bebê a gente carrega, não é? Bebê a gente faz tudo para o bebê, eles não conseguem fazer sozinhos. E quando alguém chega diante do Senhor, eles são bebês, queridos. Eles são bebês. Eles não vão saber vir para a igreja sozinho. Não adianta a gente pregar o evangelho e querer que a pessoa... Olha, de terça tem Tadel, domingo de manhã tem escola de ministérios. E domingo à noite tem culto do Senhor. Ah, é uma delícia o culto. Nossa, o louvor está cada vez melhor. Uma delícia. O pastor Marinho voltou, cheio do poder. Queridos, é bebê. Bebê não sabe. A gente tem que buscar. Eu fiquei me lembrando de quando eu me converti. A Maria Luísa me carregou. Me carregou. Ela gravava as fitinhas para eu ouvir de louvor. Tinha o kit crente. Você sabe que quando alguém se convertia, ela dava o kit crente. Era biblinha, era CD, era canetinhas coloridas para grifar a Bíblia. Você acredita? Clipes coloridos para você marcar as coisas que eram importantes. Eu ganhei uma Bíblia na linguagem erudita, né? E ganhei uma na linguagem de hoje. Eu ganhei o kit crente. Ela me carregava. Eu morava longe. Ela saía de São Bernardo. Fico até emocionada. Ela saía de São Bernardo. Ela ia na Vila Mariana. Ela me pegava, me levava para Santo André. E eu assistia o culto. Ela saía de Santo André, ela me levava para Vila Mariana e depois voltava para São Bernardo. Se tivesse 3 cultos na semana, os 3 cultos ela fazia isso. Tinha retiro, e quando eu me converti, eu não estava trabalhando, né?
Foi a primeira vez, na verdade, né? Mas enfim, o senhor sabe, né? Eu não estava trabalhando e tinha retiro, e um dia ela me encontrou no banheiro e ela falou assim, Silvinha, você quer ir no retiro? Porque a igreja estava falando do retiro, né? Eu falei, mamãe, eu quero, né? Eu falei, mas na verdade, né, eu não estou trabalhando, né? Até tenho um pouco de dinheiro, mas eu tenho outras prioridades, eu não posso, né? Não, mas é por isso, é por causa do dinheiro? Porque se for por causa do dinheiro, eu vou pagar e você vai. Aí, na verdade, eu queria ir, né? E daí ela pagou e eu fui. Queridos, ela me carregou. Ela me carregou. Eu me lembro que eu me converti com 25 anos. Queridos, eu era uma gracinha com 25 anos. Eu me converti com 25 anos, então eu tinha um monte de paquerinha, né? Você imagina? Você não é crente, né? É bonitinha, tem 25 anos, né? E aí eu me lembro que num retiro eu fui para ela e eu ouvi a primeira vez que tinha que esperar no Senhor, né? É tudo novidade para nós, né? E daí eu no carro, quando eu vim embora, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí eu perguntei para ela, mas não pode dar nem uns beijinhos? Eu perguntei, a gente não entende. Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente é crente, a gente acha que a cabeça, que a mente de Cristo já está no recém-convertido. Não está. Não é verdade? Não está. Para mim era muita novidade falar que tinha que esperar no Senhor, que não podia namorar ninguém. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E daí eu lembro que no carro estava ela, como ela chamava outra menina, não lembro. E eu perguntei para ela, Maria Luísa, mas não pode dar nem uns beijinhos? E daí ela fez aquela cara quando ela não quer responder, que você sabe que cara que é. Fez assim nos cabelos. Todo mundo sabe os cabelos. Fez assim e falou assim, ela ia responder a Beth. Aí a Beth entrou na frente dela e falou, pode. Aí eu desci do carro assim, ufa. Não podia, né? Mas acho que ela achou que ia me assustar demais. O recém-convertido, ele precisa ser carregado. Nós precisamos ensinar ele vir para a igreja, queridos. Eu lembro o início da nossa igreja, não é, pastor Marinho? Nós íamos chamar as pessoas nas casas. Nós íamos lá, perto da hora do culto, e batia lá. E daí a pessoa, eu não tomei banho ainda. Então eu vou chamar outro aqui do lado, depois eu volto. É porque a pessoa não queria vir? Não é. Mas às vezes a pessoa ainda não tem aquela consciência, não tem, sabe? A pessoa não tem. A gente tem que, e daí a gente voltava. E era uma via sacra, né? A gente passava e ia chamando o povo, e o povo não dei janta ainda, meu marido ainda não chegou. Porque recém-convertido é assim, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar, a gente, sabe? Às vezes a gente fala assim, a gente prega para alguém vai na célula, não foi mais, sabe o que a gente fala? A pessoa não quer nada com nada. É isso que a gente fala. Que a pessoa não quer nada com nada. Mas não é. O viticultor somos nós. Quem tem que cavar do lado e colocar esterco bom somos nós. Nós que temos que fazer. Eu já contei para vocês, eu ia nas vigílias, eu não sabia orar. Mas eu ia. Talvez hoje a gente pense assim, não vou convidar a pessoa para ir na reunião de oração, que reunião de oração é meio chato, né? A pessoa fica orando, e recém-convertido não sabe orar, a pessoa não vai gostar. Queridos, a pessoa vai gostar sim. Ela está querendo as coisas do Senhor, se ela não quisesse, ela estaria no mundo. Ela quer sim, só que a gente tem que mostrar. Eu já falei para vocês, o meu pastor pregava, o meu pastor orava nas vigílias e eu ficava atrás dele, porque eu tinha que aprender a orar, eu nem sabia orar. Como que eu ia ficar 4, 5 horas, porque as vigílias eram de 4, 5 horas de oração, viu? Hoje é um pouco mais light, né? Tem os louvores, tal, uma palavra. Era oração, tinha louvor e depois era oração. Aí você só via os crentes orando para os cantos, já via o povo cheio do Espírito rolando no meio do salão. E eu ficava atrás dele, para aprender a orar. Será que nós estamos ensinando alguém a orar? Queridos, não precisa ser todo mundo na nossa célula, não. Pode ser um só. Diga para o seu irmão, pode ser um só. Um só. Eu fico feliz, né? E mais feliz
deve ficar a Maria Luísa, porque é coroa pedra para a coroa dela, né? Mas assim, eu fui um fruto que permaneci, não é? Ela investiu, viu, queridos? Ela investiu. E praticamente todos os dias a gente se falava, e eu perguntava, eu era terrível, queridos. O Serjão não gosta que fala terrível, né? Cadê o Serjão? Né, Serjão? Não vou falar terrível. Eu era fogo. Eu perguntava, às vezes umas perguntas difíceis, aí me levavam até o pastor. Mas ela tinha paciência. Ela tinha paciência comigo. Ela me pegava pela mão, queridos. Ela me ensinava mesmo. Nós temos feito isso para alguém. Nós temos mostrado o caminho do primeiro amor. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que discipular. É isso. Às vezes a gente fala que vai discipular e a gente, né, quer pegar a Bíblia e ensinar. Queridos, ensine-se a se apaixonar pelo Senhor. Será que aquela pessoa que chegou na sua cela, ou aquela pessoa que entregou a vida para Jesus, você já sentou com ela e falou assim, olha, é assim que procura as coisas na Bíblia. É assim que olha. Você sabia que se você vir aqui tem uma concordância, e se você quer saber sobre casamento, você olha a concordância e você vai olhando e você vai vendo os textos. Será que nós temos, queridos, ensinado o caminho do primeiro amor? Pense aí com você. Você tem? Você tem ensinado o caminho do primeiro amor para alguém? Você tem carregado alguém no colo? Porque bebê a gente carrega no colo. Olha a Milena lá atrás. Carrega no colo. É assim que faz. A gente carrega no colo. Quem você tem carregado no colo? Quem eu tenho carregado no colo? Para quem é que eu tenho mostrado a beleza do Evangelho? Para quem é que eu tenho mostrado as riquezas da palavra do Senhor? Para quem é? Para quem é que eu tenho separado um tempo da minha vida e derramado na vida daquela pessoa? Para quem é? Queridos, eu não estou falando o nosso discipulado do MDA é um outro nível. Amém, queridos? Eu estou falando, é uma outra coisa. Eu estou falando daquele recém-convertido, daquela pessoa que chegou. Quem é? Será que nós, então, não estamos fazendo o que o Senhor nos designou para fazer? Ele nos chamou. Ai, obrigada, Senhor, o Senhor me chamou. Ele nos escolheu. Ai, Senhor, obrigada que o Senhor me escolheu. Ele nos designou. Aí não. Essa parte não. Essa parte de dar fruto e fazer o fruto permanecer, daí não. Mas esse viticultor, ele diz assim, Senhor... Olha aí comigo para a gente finalizar. Ele diz assim, no verso 8. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. Será que você pode falar isso essa noite para o Senhor? Será que eu posso falar isso de alguma vida para o Senhor? Senhor, permita-me, Senhor. Permita-me mais um pouco. Para que eu invista nessa vida. Para que eu ensine, Senhor. Para que eu ensine o caminho do primeiro amor. Senhor, espera mais um pouco. Você sabe que quando o Senhor falou isso para mim, queridos, eu fiquei desesperada. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Porque tem uma pessoa na minha casa, tem duas, mas uma especificamente, que eu sei que eu não posso perder o time. Você, não sei se quantas aqui pessoas trabalham com vendas, mas você sabe que vendas você não pode perder o time, né? A pessoa quer comprar, a pessoa está ali. Se você fica viajando, você quer e você viaja e você não volta, você perde o time, você perde a venda. Outro mais esperto chega na sua frente, oferece, dá o que a pessoa quer e acabou. É assim que funciona. E eu tenho falado esses tempos para você, né? Eu tenho falado assim,
Tem algumas pessoas que a gente não pode perder o time. A pessoa quer do Senhor. A pessoa quer do Senhor, mas ela precisa de alguém que cave em volta. Ela precisa de alguém que esterque. Ela precisa de alguém que fale, é assim que faz. Ela precisa de alguém que dê leitinho espiritual. A Bíblia não diz do leitinho espiritual? Nós precisamos dar o leitinho espiritual. Nós não podemos perder o time. E daí, numa situação, eu falei assim, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Porque eu não tenho só uma casa de milagres, eu tenho a igreja. E eu não tenho só a igreja, como não só eu, você também, né? No caso da igreja não, mas as outras coisas, né? Eu tenho um marido que me dá um trabalho. Brincadeira. Brincadeira. Mas você tem marido, você tem filho, você tem, né, pai e mãe idoso, são tantas coisas. Eu falei, Senhor, o que eu faço quando o Senhor me disse isso? E para essa pessoa específica, o Senhor disse, dê coisas para ela ler. Dê coisas para ela ler. E eu fiquei tão feliz. Eu falei, eu vou dar todas as minhas aulas para ela. Eu vou encher ela de livro. E daí eu me lembrei que meu irmão, pastor Alexandre, o bispo, criou ele assim. Você sabe, né? Ele foi criado assim, com livros, com estudos. Eles não tinham muito tempo de ficar junto, nenhum dos dois. E o bispo falou assim, eu quero que você leia e depois você me fale. Eu quero que você leia e depois você me fale. Depois eles conversavam a respeito daquilo, eles trocavam informações a respeito daquilo. Só a literatura resolve? Não. Ajuda. Nós precisamos ensinar o caminho do primeiro amor. Amém, queridos? Queria que você ficasse em pé. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. E que você perguntasse ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus orou para escolher os discípulos, né? Mas eu queria que você perguntasse, Senhor, em quem eu posso derramar minha vida? Queridos, pode ser um só, mas faça pelo menos em um. Pelo menos em um. Você vê? A Maria Luísa não estava aqui, eu falei de você, mamãe. A Maria Luísa investiu tanto na minha vida, hoje eu pastorei uma igreja. Não precisa de muitos, querido. Escolha um e leve essa pessoa no caminho do primeiro amor. Amém? Leve essa pessoa. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. E eu sei que o Senhor é quem fala conosco essa noite. E eu quero clamar ao Senhor que o Senhor toque em cada um dos teus filhos que está aqui, Senhor. E que o Senhor traga, Senhor, um nome, que o Senhor traga uma pessoa e que o Senhor traga uma estratégia para que nós possamos levar esses recém-convertidos ao primeiro amor. Senhor, porque se eles entrarem no primeiro amor, eles vão praticar as primeiras obras, eles vão permanecer nas primeiras obras, Senhor. Eles têm como se firmar diante de Ti, Senhor. Para viver as lutas, para viver as decepções, para viver o dia mal. Só que nós só conseguimos viver o dia mal se nós passarmos pelo primeiro amor. Nos ajuda como igreja, Senhor. Nos ajuda como igreja a cuidar dos recém-convertidos como bebês espirituais, Senhor. Aqueles que nós temos que carregar. Aqueles, Senhor, que nós temos que nos esforçar. Jesus fez isso com os discípulos. 3 anos. 3 anos. Apresentando o primeiro amor. Senhor, que o poder do Senhor esteja sobre nós, que a revelação do Senhor esteja sobre nós, que o Seu Espírito mova nas nossas vidas, para que nós possamos cumprir o que nós somos designados, Senhor, para fazer. Te louvamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor, amém?